Caiu a ficha dos ministros? Eles agora recuaram e querem anistia? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Foi noticiado que haveria um estudo, olha só que coisa maravilhosa, um estudo do STF, né? São doutos mesmo, pessoas que estudam esses ministros, estavam estudando um possível recuo para facultarem ao Legislativo que eles seguissem com a anistia. Não é incrível? O recuo para os ministros do STF é deixarem o outro trabalhar. Não é impressionante? Ao invés do STF entender que essa é a sua função e falar, opa, me excedi, agora eu vou parar de me meter no trabalho do Legislativo, não. Para eles isso é um recuo. Talvez eu recue aqui e deixe o Legislativo legislar. Quem sabe eu não deixe o parlamentar falar, o Legislativo legislar, o Executivo executar e eu, juiz, julgue. Mas não, para eles isso é um recuo. Eles tomaram conta do país e tudo que é um pouquinho de volta atrás é um recuo. É um absurdo já eles pensarem que isso... Eles deveriam dizer, olha, eu me excedi e agora eu vou deixar o Legislativo seguir. Mas não, é um recuo. Mas tudo bem, vamos lá. O ponto é o seguinte, o STF ele está analisando um possível recuo, né, no sentido de permitir que a anistia então siga pelo Congresso. Esse seria o recuo. Depois de condenar todo mundo. Então eles condenariam todo mundo, claro, politicamente, como a gente sabe que é e será sempre, e depois da condenação permitiriam que houvesse uma anistia pelo Congresso. Deixaram já claro que o Bolsonaro voltar a ser elegível está fora de cogitação. Claro, isso... inclusive porque o STF não tem nada a ver com isso. O TSE é que tornou o Bolsonaro inelegível. Ainda que o Bolsonaro fosse inocentado pelo STF, o Bolsonaro seguiria inelegível porque isso foi pelo caminho do TSE e não do STF. Mas tudo bem. Essa anistia, portanto, não significa fazer o Bolsonaro voltar a ser elegível. E aí a grande questão que eu ponho para vocês é a seguinte: esse plano do STF, se for adiante, vamos ficar aqui bem claro, é um plano para depois das eleições. E por que é um plano para depois das eleições? Porque eles não vão permitir que haja revisão de penas antes das eleições, eles não vão permitir que haja remessa para a primeira instância de processos antes das eleições, eles não vão permitir que uma divergência do Fux seja levada a plenário antes das eleições, não vão permitir anistia antes das eleições. E por quê? Porque as eleições interessam a eles. Eles querem um STF sem estar desgastado antes das eleições, um STF sem estar machucado antes das eleições. Eles não vão sequer soltar a mão do Moraes antes das eleições para um eventual impeachment. Vão estar unidos porque as eleições para eles são primordiais. Se eles perderem as eleições, o consórcio estatal STF, governo Lula, tudo ruim. Então, hoje, a máquina de poder que nós temos no país é formada por STF e governo. E essa tabelinha é que não pode perder as eleições. Então, eles não vão permitir que haja um soltar de mão do Moraes e nem uma anistia e nem nada que os desgaste. Eles querem estar fortes para estar ativos nas eleições e tentarem buscar fazer com que essa máquina de poder, esse consórcio se mantenha para eles seguirem vivos, não vivos dentro da Constituição, que isso aí eles não estão nem aí, é vivos fora da Constituição, vivos como políticos, vivos como um poder político que manda no país. É isso que eles querem. Eles podem até soltar a mão do Moraes e continuarão mandando no país. Eles podem até permitir anistia, mas continuarão mandando no país. E para eles conseguirem fazer isso, eles precisam das eleições. Eles precisam fazer com que as eleições estejam sob controle deles, né? E esse é o grande ponto que me parece chave, por isso que não acho que nada vai acontecer de relevante em termos de relativizar essas condenações ou anistia dos réus do dia 8 antes das eleições. Vamos ver. Tem um tempero a mais nessa história, que é os Estados Unidos, a pressão externa. Mas a gente, enfim,
fica talvez aqui dependendo de saber como vai ser essa dinâmica adiante. Se depender do STF exclusivamente, imagino que vai ser isso que eu estou acabando de dizer. Até as eleições seremos reféns do STF e depois talvez eles nos deem um biscoito. É por aí que eu imagino que a banda toque. Bom, se você gostou dessa análise ou se não gostou, curta, compartilha, manda para o seu amigo, para o seu inimigo, para o seu avô, para sua tia, para o seu cachorro. Um abraço.